programa Permanecer apresenta 6 metáforas de um casamento feliz. Ser casado e ser feliz parece ser muito mais difícil hoje em dia. Certamente podemos sentir nos nossos lares uma pressão imensa sobre as nossas famílias e sobre os nossos casamentos. Mas por que é assim? É possível ter um casamento feliz nas circunstâncias atuais. Deus quer que a sua imagem continue visível e disponível neste mundo, e Ele vai abençoar todo casal que queira revelar esta imagem através do seu casamento. Agora, Pastor Carlos McCord, com 6 metáforas de um casamento feliz. Certamente estamos enfrentando desafios nos nossos lares e nos nossos casamentos. Eu também passei por uma fase difícil no meu casamento. Eu casei com a minha esposa Pam em 1971. Já estamos casados há mais de 35 anos. Somos pais de 4 filhos, temos netos e realmente tem sido uma caminhada alegre e boa, mas também às vezes difícil. Durante uma certa fase na minha vida, como pastor e também como marido, eu comecei a sentir que estava faltando alguma coisa no meu casamento. Eu queria compreender melhor como ajudar os casais na nossa igreja e também os casais que iam casar, os noivos que estavam chegando para aquela preparação de casamento. E durante esse tempo de dificuldade no meu casamento, dentro dos desafios da igreja e também preparando jovens para casar, eu resolvi voltar para o livro de Gênesis e começar do zero e tentar compreender como deveria funcionar um casamento bíblico. Existem na Bíblia somente 2 capítulos onde o mundo está funcionando de uma forma perfeita. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, o mundo estava muito bom. Mas depois de capítulo 3, o mundo entrou nestes problemas que temos hoje em dia. Então eu resolvi estudar Gênesis capítulo 1 e 2 e também capítulo 3 para ver como é que o casamento deveria funcionar, para a gente ter um alvo, uma ideia melhor sobre como deveria ser um casamento bíblico. Deus me deu 6 metáforas. Vocês que conhecem o meu trabalho como pastor sabem que eu adoro metáforas. Eu ensino muito usando ilustrações, coisas tiradas do dia a dia da vida. Então nós temos 6 metáforas e nós vamos começar agora com a primeira metáfora, mas deixa eu citar todas as metáforas. A metáfora número 1 é a imagem de Deus. Número 2 é um coração forte no círculo da intimidade. Metáfora 3, DNA, concebendo o futuro. Metáfora 4, mãos submissas a Deus. Metáfora 5, a videira, permanecer. Metáfora 6, alianças, intenções unidas. Se você acompanhar este estudo, cada metáfora é ligada com a outra metáfora. Tudo começa com a primeira metáfora que encontramos na Bíblia, a imagem de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, encontramos Deus criando o nosso universo. Encontramos este Deus em união dentro de si mesmo, Pai, Filho, Espírito Santo, tomando decisões e executando aquelas decisões um dia, depois o segundo dia, terceiro dia, até finalmente ele chega no 6º dia e ele diz que está muito bom. Faz tempo que o mundo é muito bom, mas houve esse momento na história do universo onde Deus disse: o mundo está muito bom, está funcionando perfeitamente. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, encontramos essa declaração: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É um versículo lindo,
Porque sabemos agora que Deus criou um homem e a mulher. O homem em si, quando a Bíblia fala um homem, está incluído o homem masculino e também a mulher feminino. Deus criou este casal para revelar a sua imagem no mundo. Deus preparou em Gênesis capítulo 1 um ambiente de satisfação para receber o homem e a mulher. Deus, age diariamente tomando decisões e ao final conclui que é bom. É muito importante compreender as intenções de Deus. Deus criou este mundo para revelar sua glória. Deus criou tudo que existe para mostrar as coisas invisíveis que existem dentro de Deus. Deus queria que aquilo que Ele é viesse a aparecer neste mundo claramente, visivelmente. Aí, quando Ele chega no sexto dia, Ele cria um casal, um homem e uma mulher, para revelar certas características da sua personalidade, do seu caráter, que somente um ser humano pode revelar. Coisas como amor, paciência, perdão. Então, Ele cria todas essas coisas. Então, aprendemos certas coisas a respeito de Deus. Deus é fonte das fontes. Quer dizer, tudo que existe de bom vem de Deus, porque Ele é fonte de todas as coisas. Deus é fonte de todas as satisfações. A Bíblia começa num jardim, e nesse jardim tem todo tipo de satisfação. Coisas visíveis, coisas para comer, coisas para ouvir, sensações físicas, emocionais, espirituais. Todas essas coisas lindas e perfeitas, Deus é fonte de todas elas. E também descobrimos que é Deus que sustenta as satisfações diariamente. É Deus que mantém as coisas funcionando. Até este momento, o universo funciona e produz fruto, beleza, tudo que a gente tem, porque Deus está mantendo isso, sustentando isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deus ama, mostra seu amor, colocando estas satisfações, a sua satisfação, ao alcance de todos. Esse é o nosso Criador. Ele é fonte das fontes, é fonte de todas as satisfações, é Ele que sustenta as satisfações diariamente. Ele mostra seu amor, mantendo esse ambiente de satisfação, deixando essas coisas ao alcance das pessoas. E nós fomos criados na sua imagem, conforme a semelhança dele. Isso quer dizer que o ser humano foi criado para manter ambientes de satisfação, de manter um ambiente cheio de amor, de alegria, de paciência. Nós fomos criados, homem e mulher, para manter visível e acessível a imagem de Deus no mundo. Muitas pessoas entram no casamento para ser feliz. Isso é um erro. A razão principal do casamento não é ser feliz. A razão principal de um casamento é amar. Amar disponibilizando as satisfações de Deus, colocando-as ao alcance de todos, revelando a imagem de Deus. Amar glorifica a Deus. É a segunda razão do casamento, a glória de Deus, tornando a natureza de Deus visível e disponível. Eu fui criado num lar onde os meus pais sofreram muitos problemas. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. Mas eu vi muitas coisas no meu lar, coisas tristes, porque meu pai tinha um problema com bebida. Ele era um homem muito bom, um homem que trabalhava muito, mas a bebida invadiu a alma dele e destruiu a vida dele. Então eu não vi um casamento bom. Eu não sabia o que é
ter um lar feliz. Mas acabei indo para a igreja por causa dessa dor de sofrer tanto naquele lar. E na igreja eu encontrei Jesus Cristo como Salvador e a minha vida foi salva. Eu me lembro com 16 anos de idade que eu fui convidado pelo pastor dos jovens da nossa igreja, que era uma pessoa, um voluntário na igreja, não era uma pessoa paga, mas uma pessoa que cuidava da mocidade da igreja. Ele nos convidou para entrar no seu lar num domingo à noite. Eu me lembro como se fosse ontem, entrando naquela casa e vendo aquele homem com sua mulher e seus 3 filhos. Eu vi a imagem de Deus. Eu vi amor. Eu vi paciência. Eu vi compreensão. Eu vi paz. Eu vi naquele lar a imagem de Deus. A razão do casamento não é ser feliz. A razão do casamento é manter vivo neste mundo ambientes onde a imagem de Deus pode ser revelado. Meu amado, não importa se você tem filhos ou não tem filhos. Não importa se você é uma pessoa rica ou uma pessoa pobre. Não importa que você tem carro ou não tem carro. Se você quer realmente viver bem e ter um casamento feliz, então dedique seu casamento a um fim muito nobre e o fim realmente supremo da vida, que é glorificar a Deus. Fazer Deus, esse Deus invisível, que é a fonte das fontes, aparecer visivelmente no seu lar. Essa é a razão. Esta é a razão, realmente a razão principal do casamento. Agora, se você aceitar esse desafio, você vai precisar ter uma conexão constante com a fonte das fontes, que é Deus. Agora, como é que vamos colocar estas satisfações ao alcance de todos? Ele nos dá umas instruções aqui em Gênesis capítulo 1 e 2. Em primeiro lugar, ele diz: sejam férteis e multipliquem-se. As intenções de Deus são boas. Creia no futuro. As intenções de Deus são boas. Creia no futuro. Quando você crê que Deus existe, que Deus é bom, que Deus recompensa aquelas pessoas que estão buscando Ele, você começa a crer no futuro. Então, cada casal deveria casar crendo no futuro, não porque nós temos condições, mas porque a fonte é boa, porque Deus é fonte de todas as satisfações e as intenções de Deus são sempre as mesmas. Ele é amor. É uma mentira do diabo pensar que Deus não quer que você tenha felicidade no seu lar, que você tenha paciência no seu lar. Sejam férteis e multiplicam-se, porque o mundo precisa de cada vez mais ambientes de abundância que vem de Deus, porque Deus quer se revelar neste mundo, Ele quer a sua imagem neste mundo. Em segundo lugar, subjuguem a terra. Crie ambientes de satisfação. É preciso trabalhar para isso acontecer. É um erro pensar que Adão e Eva não tinham que trabalhar. Antes de entrar pecado no mundo, tinha trabalho. Mas era trabalho gostoso, era um trabalho de ampliar um ambiente das satisfações de Deus. Quando você vai numa fazenda, você vê gente plantando coisas, você vê pessoas ampliando aquela fonte de satisfação que Deus nos dá. Subjuguem a terra. Dedique seu lar neste momento a Deus e diga: Deus, amplie a alegria no nosso lar. E a gente vai receber gente aqui dentro, como aquele pastor fez para mim. Mudou minha vida, gente. Quando eu entrei naquele lar, naquela noite, mudou minha vida, porque eu vi um casamento cheio do amor de Deus. Eu vi a imagem de Deus e a minha vida mudou para sempre. Em terceiro lugar, dominem sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu. Tome o seu lugar de liderança. Deus criou você para ser líder desse movimento de espalhar as satisfações eternas de Deus. Crie um lar onde existe essas coisas que vêm de Deus. A alegria é um resultado disso. Mas se você ter como alvo alegria, seu casamento não vai dar certo. Seu alvo tem que ser a glória de Deus. Seu alvo tem que ser, como diz o Catequismo do Westminster, o fim supremo da vida é glorificar a Deus e desfrutar dele por toda a eternidade. O alvo do seu casamento é revelar a imagem de Deus. E outra coisa, ele diz, eis que lhe dou todas as plantas que nascem. Receba as satisfações de Deus. Deus está cooperando. Amado, acredite neste momento. Deus quer aparecer no seu lar. Ele quer revelar alegria. Ele quer revelar no seu lar paciência. Ele quer aparecer. Ele quer dar essas coisas para você. É só você decidir que entre você e sua mulher, entre você e seu marido, existe um alvo, a glória de Deus. Você quer que Deus se manifeste no seu lar. Agora, quando você entra nesse compromisso com Deus e você aceita essa primeira metáfora, a imagem de Deus, você vai ver um fluir das satisfações de Deus. Deus, fonte das fontes, dá essas coisas para o casal. O casal dá essas coisas para os filhos dão essas coisas para parentes e vizinhos. Aí vem o fluir do rio das intenções e satisfações de Deus. Agora, eu quero que você aceite esse compromisso. Estude Gênesis capítulo 1. Diga, estamos juntos para colocar as satisfações de Deus ao alcance de todos. Aceitamos o desafio de fazer as satisfações de Deus visíveis e acessíveis. Se você fizer isso, um dia seus filhos vão dizer, o lar onde eu fui criado foi um lar cheio da presença de Deus. E jovens como eu, que não foram criados num lar assim, vão entrar na porta da sua casa e você vai mudar vidas eternamente, porque quando alguém vê a imagem de Deus, a vida muda. Porque quando a gente vê Deus, existe esperança. Então, meu amado, a primeira metáfora é a imagem de Deus. E você no seu lar tem condições de revelar a imagem de Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Pastor Carlos McCord. Prezado ouvinte, não esqueça, qualquer casal que tem Jesus nas suas vidas como fonte de satisfação e poder, pode manifestar a glória e felicidade de Deus no seu casamento. Visite www.permanecer.com.br www.permanecer.com.br